Olá, bem-vindos ao canal Energeticamente. Essa é mais uma vivência dos relatos paranormais que estou compartilhando aqui no canal. Espero que gostem, peço seu joinha e que se inscrevam no canal. Bom vídeo! Olá, bem-vindos a mais um relato paranormal. A experiência que eu vou compartilhar hoje ocorreu em um hospital. Sim, eu estava de acompanhante do meu pai, que estava internado, e era quarto coletivo. E colocaram o meu pai junto com o senhor, que estava muito mal. E esse senhor, ele se rebelava muito, se contorcia, murmurava, sussurrava. Meu pai estava apenas para um tratamento, né? E falava, filha, olha, né? Até pecado, mas incomoda, né? A gente fica, ele tá muito mal, dá medo dessa pessoa desencarnar e eu estar aqui do lado. Meu pai, ele tem um certo conhecimento, né, do mundo espiritual, mas assim, ele não... Acho que ninguém gostaria de vivenciar, presenciar o desencarne de uma pessoa, né? Tirando os profissionais da saúde, pessoas que já estão habituadas a isso. Então, para nós que estávamos no quarto com aquele senhor, causava um certo desconforto, não pela situação de saúde dele, mas porque era nítido que a situação dele era irreversível, entendeu? Estava, vamos dizer assim, no paliativo. E meu pai gostava muito, nos dias que eu ia ficar com ele, dormir com ele no hospital, porque nesses dias eu sempre que vou a hospitais, a locais assim, sempre entro com os meus mentores, fazendo oração o tempo todo. E ali, enquanto eu cuidava, estava com o meu pai, eu também rezava por esse senhor, para que Deus tivesse misericórdia, curasse, se fosse a vontade de Deus, a cura, ou amenizasse o sofrimento, se não fosse essa a vontade de Deus, né? E meu pai sempre relatando que estava com receio de presenciar o desencarne daquele senhor. E meu pai relata, né, que enquanto eu estava lá junto com ele, o senhor acalmava. Então meu pai pedia sempre, Mari, vem dormir aqui, filha, vem dormir você aqui, que eu tenho... Até narrando esse receio, né? A minha presença, aí eu vou procurar ser modéstia dentro do possível, mas trazia tranquilidade para o meu pai, por conta que ele tem consciência da mediunidade, dos trabalhos que eu realizo a nível energético e terapêutico. Enfim, ele tem consciência da minha fé e da minha conexão com a espiritualidade do bem. Então, sempre que possível, eu ia dormir. E um final de semana, eu fiquei o final de semana todinho ali com meu pai, no hospital, e esse senhorzinho lá. Foi uma internação longa. E meu pai... Ai, filha, tenho medo de, né, não sei o que fazer, por mais que sejam leitos individuais, tinha uma cortina assim que separava, mas dava para ouvir os gemidos, né? E em dado momento eu vi a família já desencarnada desse senhor vindo resgatá-lo, encontrá-lo e levá-lo para o outro lado. Isso não acontece em minutos, tem todo um processo. Então, quando começam a aparecer os parentes desencarnados, é uma forma de ir convencendo o espírito a fazer a passagem para outra dimensão,
de uma forma mais tranquila. Óbvio que eu não relatei isso para o meu pai, que isso iria assustá-lo, né? Ele já estava com receio de presenciar alguém falecer ao lado do quarto dele, da cama dele, do leito dele, né? Vamos dizer assim. E aí eu intensifiquei minhas orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, pedindo para os espíritos benfeitores, os socorristas, todos intervirem naquela situação. E meu pai em tratamento médico, em dado momento, nós saímos do quarto para que meu pai pudesse fazer alguns exames, ultrassom, raio-x, essas coisas, né? E então nós saímos do quarto e graças a Deus, não é graças a Deus, porque para mim seria tranquilo, mas para o meu pai seria impactante, né? Enquanto nós estávamos fazendo raio-x, ultrassom, essas coisas, esse senhor veio a desencarnar. Aí nos foi solicitado que meu pai já, após os exames, o hospital já colocou meu pai em outro quarto, né? Para que os procedimentos ali com aquele senhor que desencarnou fossem adotados, a higienização do corpo, sei lá o que o hospital faz, né? O pessoal da área da saúde deve saber. E aí eu perguntei, eu falei, mas meu pai estava naquele quarto, por que nós vamos para o outro, né? Agora, para um outro quarto. Aí a enfermeira falou, porque aquele senhor que estava no outro leito veio a óbito. Meu pai olhou para mim com respeito, mas ao mesmo tempo aliviado, porque, entre aspas, foi muita coincidência nós termos saído para fazer o exame e esse senhor ter desencarnado justamente nesse momento. Então, eu fiz as orações, obviamente, e pedi também para que meu pai fosse poupado de presenciar um fato natural, mas que o impactaria de alguma forma emocional, que era uma dos receios dele, né? Nesse momento meu pai segurou na minha mão e falou, nossa, ainda bem que nos levaram para fazer os exames. Não, Mariana, que coincidência. Eu falei, pai, Deus cuida de todos, né? Tenho certeza que esse senhor foi devidamente acolhido e resgatado pela espiritualidade, pelos familiares que vieram realizar essa busca, né? E meu pai teve o merecimento de ser poupado, de não presenciar um fato natural, mas que muitos têm um certo receio de presenciar. Não é agradável, né? Mas quem tem a percepção, quem tem olhos de ver a atuação da parte espiritual, a gente vê que é um resgate bonito quando a pessoa é boa, quando a pessoa é merecedora de um resgate, de um acolhimento do plano espiritual. Fica a dica que em casos de espíritos de baixa vibração, o resgate nem sempre é dessa forma. Nesse caso, esse senhor, ele recebeu o acolhimento tanto dos familiares já desencarnados, eu vi, e também da espiritualidade, dos espíritos socorristas. Esse é mais um relato interessante, paranormal, que eu vivenciei, né? E compartilho com vocês. Deixa seu joinha, é importante para o crescimento do canal, para o algoritmo. Deixe seu relato. Você já presenciou alguma passagem para outra dimensão? Como você reagiria? Participe do canal. Fico por aqui. Um grande beijo. Namastê.